O som ritmado da música clássica preenchia o estúdio de dança, enquanto corpos deslizavam pelo chão envernizado com movimentos precisos. Bianca observava tudo em silêncio, do lado de fora da porta de vidro, como se o balé fosse um mundo à parte etéreo, imaculado, intocável. Ela sempre fora fascinada por essa arte, mas jamais teve coragem de se aventurar por seus passos exigentes. Agora, aos 34 anos e casada com Marcos há quase uma década, ela sentia que precisava encontrar algo só seu, algo que a afastasse da rotina fria que havia tomado conta do casamento. Marcos era um homem íntegro, trabalhador, presente mas previsível. As surpresas haviam sumido, os beijos haviam se tornado protocolares, e as noites silenciosas já não escondiam o abismo que se formava entre eles. Bianca, uma mulher intensa e sensível, começava a sentir que estava desaparecendo dentro de si mesma. Foi numa dessas tardes de tédio existencial que ela decidiu visitar o estúdio que ficava a poucas quadras de casa. Não imaginava, nem de longe, que aquele gesto inofensivo abriria as portas para a mais intensa, proibida e devastadora experiência da sua vida. "Você é nova por aqui?" perguntou uma voz aveludada e firme. Bianca se virou e deu de cara com uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos curtos, bem cortados, olhos verdes penetrantes e uma postura imponente. Ela usava um colã preto justo, e os músculos definidos dos braços e pernas contrastavam com a leveza de seus movimentos. "Sim, eu só estava observando. Sempre gostei de balé, mas nunca dancei", respondeu Bianca, sentindo um leve calor subir pelo rosto. "Meu nome é Vitória. Sou a professora principal do estúdio. Quer experimentar uma aula experimental? Tenho certeza de que vai gostar." Vitória estendeu a mão com um sorriso que misturava acolhimento e um mistério difícil de decifrar. Bianca hesitou por um instante, mas então apertou a mão dela, sentindo uma estranha eletricidade passar entre seus dedos. Naquela noite, ao chegar em casa, Bianca tentou contar a Marcos sobre a aula, mas ele estava mais interessado nos e-mails do trabalho e nos relatórios financeiros da empresa. Disse apenas um "que bom, amor" enquanto mastigava mecanicamente o jantar que ela preparara. Bianca sorriu de canto e guardou para si o entusiasmo. A primeira aula foi desastrosa e maravilhosa. Ao mesmo tempo, Bianca tropeçava nos próprios pés, não alcançava as posições, mas sorria como não fazia há tempos. Vitória, paciente e atenta, a guiava com toques sutis e olhares que duravam um pouco mais do que o necessário. A proximidade entre as duas começou a crescer com naturalidade. Em poucas semanas, Bianca se viu completamente envolvida por aquele novo universo, as músicas, os passos, os ensaios e, principalmente, por Vitória. "Você tem uma leveza linda, Bianca. Sua entrega é algo raro para iniciantes", disse Vitória certa vez, após mais uma aula. "Eu só estou tentando não desmoronar", respondeu Bianca, rindo, mas com um brilho melancólico nos olhos. Vitória notou: "Há algo errado?" Bianca hesitou. Queria contar, mas não sabia como. Em vez disso, apenas disse: "Só estou me reencontrando, eu acho." "Então, dance para se reencontrar. A dança é uma forma de cura", disse Vitória, e seus olhos pareciam querer dizer mais. Na semana seguinte, Vitória convidou Bianca para um café após a aula. Foram a um bistrô discreto, onde conversaram por horas. Vitória contou sobre sua infância em Paris, seu primeiro amor, a dor de um casamento fracassado com um homem que não a compreendia, e como havia encontrado liberdade nos braços de outra mulher. Bianca ouvia, fascinada. Sentia algo novo, vertiginoso, crescer dentro de si, um desejo silencioso, mas ardente. "Eu nunca estive com uma mulher", confessou Bianca, em voz baixa, já com as mãos trêmulas em torno da xícara de chá. Vitória sorriu com delicadeza. "Eu também já estive onde você está. Às vezes, não é sobre o gênero, é sobre quem faz seu coração bater mais forte." Naquela noite, Bianca chegou em casa e evitou o olhar de Marcos. O corpo de Vitória, sua voz, seu cheiro, não saíam de sua mente. O casamento, cada vez mais, parecia um papel amarelado preso na moldura de uma vida que já não representava quem ela era. Nos dias seguintes, as aulas se tornaram mais íntimas. Vitória começava a tocar Bianca com mais frequência, corrigindo posturas com as mãos deslizando pelas costas, pelo pescoço, pela cintura.
Bianca sentia a respiração falhar. Não sabia mais se aquilo era apenas balé ou algo mais. Um dia, ao final de um ensaio, Vitória a levou para uma sala menor, reservada para coreografia solo. Quero que dance algo só seu, sem música, sem regras, só você e seus sentimentos, disse. Bianca fechou os olhos e começou a se mover. Seus pés descalços tocavam o chão com leveza, os braços desenhavam o ar, os cabelos soltos giravam no ar. Dançou sua solidão, sua frustração, sua fome de ser tocada, desejada, viva. Quando terminou, Vitória estava com os olhos marejados. Você é linda, Bianca, por dentro e por fora. O silêncio que se seguiu era denso, quase sufocante. Até que Vitória se aproximou e encostou os lábios nos dela com suavidade, sem pressa, como se aquele beijo estivesse esperando há anos para acontecer. Bianca não recuou. Seus olhos se fecharam, as mãos buscaram os braços de Vitória, e ela se entregou. Naquela noite, ao deitar na cama ao lado de Marcos, Bianca sentiu uma culpa dilacerante, mas também uma excitação insuportável. Seus pensamentos estavam longe em outra boca, outro toque, outro mundo. Ela havia cruzado uma linha, e já não havia mais volta. Naquela noite, Bianca demorou a dormir. Deitou-se ao lado de Marcos como fazia todos os dias, mas algo havia mudado. Sentia-se diferente, viva, pulsante, ao mesmo tempo assustada e eufórica. O beijo de Vitória havia acendido nela um fogo que dormia havia anos. A pele ainda formigava, os lábios ainda guardavam o gosto do vinho e da ousadia. Marcos dormia tranquilo, com um dos braços jogado sobre a barriga. Sua respiração compassada e pacífica era quase um contraste cruel com o caos que fervia dentro dela. Olhou para o marido por longos minutos, tentando buscar culpa nos próprios sentimentos, mas tudo o que encontrou foi vazio. Um silêncio morno. Um amor que ainda existia, mas que agora parecia frágil demais diante do vendaval que Vitória despertara. No dia seguinte, Bianca acordou cedo e foi direto para o banho. Ficou ali, debaixo da água quente, tentando se convencer de que o que aconteceu na noite anterior não significava nada. Foi só um impulso, uma fraqueza, uma brincadeira entre duas mulheres adultas. Mas no fundo, ela sabia, aquilo não havia sido um erro. Havia sido escolha. Passou o dia inteiro com a mente longe. Tentou se distrair com afazeres domésticos, com o trabalho remoto, com as mensagens do grupo das amigas, mas nada adiantava. A lembrança do beijo voltava com força, como uma canção grudenta que não queria sair da cabeça. À tarde, Vitória mandou uma mensagem curta: "Você está bem?" Bianca hesitou, olhou para a tela do celular por longos segundos antes de responder: "Estou confusa, mas estou bem." Vitória respondeu quase que instantaneamente: "Não precisa ter medo do que sente." Bianca não respondeu, mas ficou olhando para a mensagem como se as palavras tivessem peso físico. O coração acelerava só de pensar em vê-la novamente. Na aula seguinte, a tensão era palpável. As outras alunas estavam presentes, e Vitória se manteve profissional, mas os olhares trocados entre as duas eram diferentes. Havia silêncio nas palavras não ditas, e promessas em cada gesto contido. Ao final da aula, Bianca fingiu que precisava ajustar algo na sapatilha para ser a última a sair. Quando o estúdio ficou vazio, Vitória se aproximou. "Achei que talvez não viesse hoje", disse em voz baixa. "Pensei em não vir, mas não consegui ficar longe." Vitória sorriu com ternura. "Também pensei em você o dia inteiro." Bianca desviou o olhar, com o rosto corado. "Isso é loucura, Vitória. Eu sou casada." "É, mas isso muda o que está sentindo?" Bianca balançou a cabeça, em silêncio. Sentia-se dividida entre a fidelidade ao marido e a fidelidade a si mesma. Pela primeira vez, se dava conta de que talvez fossem coisas distintas. Vitória a abraçou. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Bianca se deixou ficar ali, com a cabeça encostada no ombro da professora, sentindo o perfume familiar, o calor do corpo. Aquele abraço dizia mais que 1000 palavras. Depois disso, os encontros se tornaram cada vez mais íntimos. Elas começaram a sair após as aulas, sempre com o pretexto de tomar um café, almoçar, conversar sobre dança. Mas os olhares, os sorrisos e os toques sutis se intensificavam. Num fim de semana em que Marcos viajou a trabalho, Vitória convidou Bianca para passar o sábado em sua casa.
sem desculpas, sem meias palavras. E Bianca foi. A tarde começou com vinho, risadas e uma playlist suave tocando ao fundo. Vitória cozinhava, enquanto Bianca a observava, sentada no balcão da cozinha. Havia algo sedutor na maneira como ela se movia, segura de si, dona do espaço e da situação. Você está me olhando assim desde que cheguei, comentou Vitória, virando-se com um sorriso. É que você me desconcerta, confessou Bianca, com um sorriso tímido. Vitória caminhou até ela e tomou seu rosto entre as mãos. E você me faz querer esquecer todas as regras. Dessa vez, o beijo veio sem hesitação. Foi mais intenso que o primeiro, mais urgente. Os corpos se buscaram com fome, como se quisessem compensar o tempo perdido. Naquele dia, Bianca se entregou completamente, sem medo, sem reservas. E quando a noite caiu, ela já não era a mesma mulher que havia entrado naquela casa. Deitada ao lado de Vitória, com os corpos ainda entrelaçados sob os lençóis, Bianca sentia-se leve e culpada ao mesmo tempo. Não era só o sexo, era tudo. O carinho, a conexão, a admiração, o desejo. Vitória a fazia sentir-se desejada, vista, especial. Algo que, há muito tempo, Marcos deixara de fazer. Mas o retorno para casa foi cruel. Marcos já havia voltado, e a recebeu com um beijo morno, como se nada tivesse mudado. Jantaram em silêncio, viram transmissão vertical juntos, e depois foram dormir. Bianca se sentia uma impostora. O corpo ainda carregava os sinais da tarde de paixão, mas o coração estava em guerra. Nos dias seguintes, tentou se afastar de Vitória. Não respondia às mensagens com a mesma frequência, inventava desculpas para faltar às aulas, mergulhou nos afazeres da casa e passou a ser mais atenciosa com Marcos. Tentava, desesperadamente, salvar o casamento, mesmo que já não soubesse se queria de fato salvá-lo. Vitória, por sua vez, respeitava o silêncio, mas deixava claro que estava ali. Enviava pequenas mensagens: senti sua falta hoje. O silêncio também diz muito. Estarei aqui quando estiver pronta. Bianca chorou em segredo algumas noites. Não sabia mais o que era certo ou errado. Sentia que sua vida estava prestes a ruir, mas uma parte dela, a mais viva, torcia para que ruísse de vez. Um mês se passou nesse impasse. Até que, numa manhã chuvosa, Bianca acordou com uma certeza incômoda. Não dava mais para fugir do que sentia. Pegou o celular e mandou uma única mensagem: podemos conversar hoje? Vitória respondeu segundos depois: sempre. Bianca observava sua imagem refletida no espelho do estúdio de balé. Suas mãos, suadas, deslizavam pelas laterais do colã preto justo, enquanto o coração ainda batia acelerado da última sequência de pliés e piruetas. Vitória se aproximou. Por trás, devagar, com o passo elegante de quem sabe que todos os olhos a seguem. Ela parou ao lado de Bianca, tão próxima que a pele das duas quase se tocava. Está indo bem, disse Vitória, com a voz baixa, como uma carícia no ouvido. Mas você precisa relaxar os ombros. Com suavidade, ela tocou Bianca, guiando seus braços para a posição correta. Bianca fechou os olhos por um breve instante, absorvendo o calor do toque, o perfume adocicado que escapava dos cabelos de Vitória. Quando voltou a abrir os olhos, o reflexo que via no espelho era outro. Não era mais a esposa disciplinada de Marcos. Era uma mulher em ebulição. Depois da aula, as outras alunas se despediram e saíram uma a uma. Bianca demorava. Fingia alongar-se por mais alguns minutos, até que só ela e Vitória restassem no estúdio. Havia algo no silêncio daquele lugar que gritava mais do que qualquer palavra dita. Gosta de vinho? Perguntou Vitória, de repente, enquanto dobrava uma toalha. Amo. Bianca respondeu sem pensar. Que bom, eu tenho uma garrafa especial no meu apartamento. Aceita um convite ou vai fugir de mim como vem fazendo nas últimas aulas? Bianca hesitou. Sentia-se dividida entre o certo e o que desejava profundamente. Mas havia um tipo de loucura que a puxava, que a fazia sentir-se viva. Eu vou, disse, e seu coração disparou. O apartamento de Vitória ficava a poucos quarteirões do estúdio. Era pequeno, decorado com tons suaves e móveis minimalistas. Mas havia uma sensualidade sutil no ambiente, como se o espaço inteiro fosse coreografado para seduzir. O vinho foi aberto. Taças foram erguidas. Conversaram sobre dança, arte, desejos. E então,
Entre uma risada e outra, entre um olhar que demorava mais do que o necessário, aconteceu. Foi Vitória quem se aproximou primeiro. Bianca não recuou. Seus lábios se encontraram, primeiro com curiosidade, depois com uma fome contida há muito tempo. A taça de vinho escorregou da mão de Bianca e estilhaçou-se no chão, mas nenhuma das duas se importou. Os estilhaços ficaram para trás, como os pedaços de sua antiga moralidade. Foram para o quarto sem palavras. As roupas caíram como véus no caminho de um ritual sagrado. Os corpos se reconheceram como se fossem feitos um para o outro. Bianca nunca havia sentido nada igual. Cada toque de Vitória era uma promessa, cada beijo uma confissão. Quando amanheceu, Bianca ainda estava na cama de Vitória, coberta por um lençol branco, e uma culpa que começava a se formar como nuvens de tempestade no horizonte. Ela olhou para o teto e se perguntou: o que estou fazendo com a minha vida? Em casa, Marcos a esperava com o café da manhã na mesa. Ele sorriu, como sempre fazia, com a mesma expressão amorosa e serena. Bianca sentiu um nó na garganta. Como ele podia ser tão bom? Como ela pode? Dormiu bem na casa da sua amiga? Perguntou ele, servindo o café. Dormi, sim. Estávamos assistindo a um filme, e acabei ficando por lá, mentiu com naturalidade assustadora. Ela levou a xícara aos lábios para disfarçar o tremor nas mãos. Seus olhos evitaram os dele. O gosto do café parecia amargo agora. Durante os dias seguintes, Bianca tentava manter a rotina, mas o corpo ainda carregava os vestígios da noite com Vitória. As lembranças vinham como flashbacks, o toque, o cheiro, os sussurros. E mais do que tudo, o desejo crescente, incontrolável. Não demorou muito para que voltasse ao estúdio de balé. E mais uma vez, Vitória a esperava. Pensei que não viria mais, disse Vitória, com um meio sorriso. Eu tentei, mas não consigo ficar longe. Elas se beijaram ali mesmo, no vestiário, entre as roupas penduradas e os espelhos. E depois, como se fosse inevitável, repetiram tudo mais uma vez no apartamento de Vitória. Bianca estava se viciando, não apenas no corpo de Vitória, mas no modo como ela a fazia sentir. Livre, desejada, corajosa, coisas que não sentia há anos em seu casamento. Mas com cada encontro, a culpa crescia. Como explicar ao coração que o desejo era uma traição? Como dizer aos olhos de Marcos que ela o estava traindo, não com um homem, mas com outra mulher? Havia algo de mais cruel, mais imperdoável em sua mente. Um domingo à tarde, enquanto caminhava com Marcos no parque, Bianca segurava sua mão, mas pensava em outra. As risadas de crianças, o cheiro de pipoca e o som de um saxofone ao longe pareciam tão distantes da realidade que vivia internamente. Marcos parou e a olhou nos olhos. Está tudo bem com você? Bianca engoliu seco. Está sim, só um pouco cansada. Ele a abraçou, um abraço sincero, mas que agora lhe causava desconforto. E foi ali, entre flores e sombras, que Bianca percebeu que não conseguiria manter aquilo por muito tempo. Estava vivendo duas vidas. Em uma, era a esposa dedicada. Na outra, era a amante ousada. Vitória começava a lhe exigir mais. Mensagens, ligações, encontros inesperados. Queria ser mais do que um segredo. Queria ser presença. Bianca precisava escolher. Mas como escolher entre o conforto do amor que sempre conheceu e a vertigem do desejo que a dominava? Na semana seguinte, ao fim de mais uma aula de balé, Vitória a puxou para um canto do estúdio. Eu não vou continuar sendo só um momento para você, disse ela, com os olhos intensos. Ou você se entrega por completo, ou eu me afasto. Bianca ficou em silêncio, o coração em guerra. Eu te amo, Bianca completou Vitória. Aquelas palavras ecoaram como um trovão. E então, com lágrimas nos olhos, Bianca respondeu: eu também te amo. Mas amar, ali, era o começo da ruína. A manhã seguinte foi marcada por uma estranha calmaria. Bianca acordou antes do despertador e ficou observando o teto, como se nele pudesse encontrar respostas para as perguntas que a consumiam. Ao seu lado, Marcos dormia tranquilo, alheio à tempestade que crescia silenciosa no coração da esposa. Ela se levantou com cuidado, pegou o celular e foi direto para o banheiro. Ao ligar a tela, viu a mensagem que Vitória havia enviado na madrugada: pense em mim quando olhar seu reflexo. Serei sua sombra mais doce.
Bianca sentiu o calor subir pelo corpo. Ela ainda podia sentir os dedos de Vitória sobre sua pele, a respiração ofegante, o perfume amadeirado que impregnava o estúdio de dança. Estava confusa, mas não arrependida. Aquela mulher despertava nela um desejo que há muito tempo não sentia, um desejo que não encontrava mais no casamento, um desejo que beirava o proibido e por isso mesmo, era tão viciante. Após o café da manhã com Marcos, onde os dois conversaram superficialmente sobre reformas na cozinha, e o próximo jantar com os pais dele, Bianca seguiu para a aula de balé. Não era mais apenas sobre dança. O estúdio se transformara num palco onde ela interpretava a personagem mais ousada e verdadeira de sua vida. Ao chegar, encontrou Vitória aquecendo ao som suave de um piano. As pernas longas, a postura elegante e o olhar firme quase a fizeram recuar. Mas Vitória sorriu, um sorriso que não tinha inocência, que não pedia permissão. "Dormiu bem?" perguntou Vitória, erguendo uma sobrancelha, provocante. Bianca respondeu com um sorriso contido. "Dormi. Sonhei contigo." "Era sonho mesmo?" Vitória deu 2 passos à frente, e seus corpos ficaram a poucos centímetros de distância. Elas começaram a ensaiar o pós-de-duo que haviam iniciado no dia anterior. Mas cada movimento parecia carregado de uma tensão latente. Quando Bianca se desequilibrou e caiu nos braços de Vitória, o toque demorou mais do que o necessário. Os dedos da professora roçaram a cintura dela com carinho quase reverente. "Você está tensa", murmurou Vitória, aproximando os lábios do pescoço de Bianca. "Está com medo? Ou com vontade?" A resposta veio em forma de beijo. Dessa vez, Bianca foi quem puxou Vitória pela nuca, com urgência. Beijaram-se ali, mesmo, entre os espelhos e as barras de ferro, em meio à respiração entrecortada, e ao som de música clássica. O estúdio virou o cenário de uma paixão que queimava silenciosa, fora dos olhos do mundo. Mais tarde, ainda com os cabelos úmidos e as pernas trêmulas, Bianca voltou para casa. O silêncio do lar era quase ensurdecedor. Marcos estava no escritório. Em uma reunião virtual, ela passou por ele com um beijo no rosto, o cheiro de Vitória ainda impregnado na pele. Nos dias que seguiram, a rotina se tornou um jogo de dissimulação. Bianca aprendeu a esconder a euforia atrás de sorrisos contidos e a inventar desculpas para os atrasos. Disse que estava ensaiando para uma possível apresentação no teatro da cidade. Marcos, ocupado com o trabalho, não suspeitou. Pelo menos, não ainda. Mas algo em Bianca começou a mudar. Ela estava mais viva, mais vaidosa. Começou a dançar em casa, no corredor, no quarto, com os fones nos ouvidos e o coração acelerado. Marcos notou a mudança, mas associou a autoestima recuperada. Sentia-se feliz por vê-la tão radiante, sem imaginar que aquela luz vinha de outra fonte. Numa sexta-feira à noite, Marcos a surpreendeu com um jantar romântico. "Você está tão linda, Bia", disse ele, servindo vinho no copo dela. "Me sinto como no começo, lembra? Quando você fazia balé e chegava cansada, mas sorrindo." Ela sorriu. "É, bons tempos. E eles estão voltando", completou ele, segurando sua mão. "Sabe, tenho pensado em te levar para Paris. Um fim de semana só nosso." Bianca congelou. Paris era um sonho antigo dos dois. Mas agora, ela não sabia como responder. "Isso seria maravilhoso", mentiu, engolindo a culpa que crescia no estômago. Naquela noite, Marcos fez amor com ela como há muito tempo não fazia. Carinhoso, atento, apaixonado. E Bianca, por mais que tentasse se entregar, se sentia deslocada. Seu corpo estava ali, mas seus pensamentos estavam no estúdio, nos olhos verdes de Vitória, nos toques suaves e nos sussurros ardentes entre piés e arabesques. Depois, deitada ao lado do marido, sentiu-se suja. Não pelo corpo de Marcos, mas pela traição silenciosa que crescia dia após dia. Ela se perguntou se o que vivia com Vitória era mesmo real, ou apenas uma fuga de si mesma, de um casamento morno, de uma vida previsível. No dia seguinte, durante a aula, Bianca ensaiava uma coreografia sozinha quando Vitória entrou. "Está linda assim, solta, viva. Ontem ele me levou para jantar. Disse que quer ir comigo para Paris." Bianca parecia perdida. Vitória se aproximou e segurou sua mão. "Vai com ele, se quiser, mas não tente levar seu coração junto se ele já mora comigo." Bianca olhou para Vitória com os olhos marejados.
Não sabia mais onde terminava o desejo e começava o amor. Não sabia se era certo ou errado, só sabia que não conseguia mais viver sem aquele toque, sem aquele olhar. O que somos, Vitória? Sussurrou. A professora a puxou para um abraço. Silencioso. Somos o que ninguém nunca ousou ser. Somos verdade. E a verdade dói, mas liberta. Naquela tarde, depois do ensaio, elas foram para o apartamento de Vitória. Pela primeira vez, Bianca dormiu fora de casa sem dar explicações. Marcos mandou mensagens, ligou, e ela não respondeu. Era como se uma linha invisível tivesse sido cruzada. E agora, não havia mais volta. Bianca despertou naquela manhã sentindo o peso de suas escolhas. O corpo ainda carregava o perfume de Vitória, misturado aos resquícios de culpa que começavam a aflorar. Enquanto tomava banho, lembrava-se das palavras sussurradas no espelho, do estúdio, das mãos de Vitória guiando seus movimentos e dos beijos escondidos entre as cortinas da sala de dança. Sentia-se viva e ao mesmo tempo dividida. Marcos, por sua vez, preparava o café na cozinha, animado. Estava programando uma pequena viagem para o fim de semana, algo íntimo, para reacender o casamento. Sabia que o trabalho havia os afastado, que Bianca parecia distante, mas acreditava que ainda havia salvação. Ele a amava profundamente, e se agarrava à ideia de que tudo podia voltar a ser como antes. Bom dia, amor, disse ele, sorrindo, quando Bianca entrou na cozinha. Ela forçou um sorriso e o beijou no rosto. Bom dia. Marcos sentiu a frieza no toque, mas disfarçou. Serviu o café e sentaram-se juntos à mesa. O silêncio entre eles crescia como uma parede invisível. Pensei em irmos para a serra esse fim de semana. Só nós dois. Um chalé, lareira, vinho. Bianca hesitou. Seu coração bateu mais rápido. Tinha prometido encontrar Vitória no sábado, para uma apresentação especial da escola. Não poderia simplesmente desaparecer. Não sei, tenho ensaios, lembra? Está chegando o espetáculo. Justamente por isso você precisa descansar um pouco. Está se cobrando demais. Eu falo com a professora, explico. Tenho certeza de que ela vai entender. Bianca engoliu seco. Como poderia olhar Vitória nos olhos depois de pedir para cancelar os planos? O jogo estava ficando perigoso demais. Cada passo que dava parecia uma dança sobre um campo minado. Eu vejo isso com ela. Está? Respondeu. Marcos sorriu, confiante. Mais tarde, no estúdio de balé, Bianca chegou mais cedo, determinada a conversar com Vitória e esclarecer as coisas. Mas quando a viu de costas, alongando-se na barra de espelhos, toda sua determinação derreteu. Vitória virou-se e sorriu de forma cúmplice, chamando-a com um gesto sutil. Pensei em você a noite inteira, disse Vitória, enquanto Bianca se aproximava. Precisamos conversar, Bianca respondeu, séria. Vitória cruzou os braços e arqueou uma sobrancelha. Já vi esse tom antes. Vai me dizer que se arrependeu? Não é arrependimento, mas estou casada, Vitória. Marcos quer fazer uma viagem no fim de semana. Ele está tentando salvar o nosso casamento. E você quer ser salva? Rebateu Vitória, com frieza. Você sente o que sente por mim. Não dá mais para negar. Bianca fechou os olhos, perdida. Não é simples assim. Claro que é. O complicado é manter essa farsa com ele. O verdadeiro está entre nós, Bianca. Bianca afastou-se, confusa, voltando para os ensaios sem conseguir responder. Naquela noite, Marcos decidiu fazer uma surpresa. Pegou o carro e foi até a escola de dança. Queria ver Bianca ensaiando, reviver a paixão que um dia sentira ao vê-la no palco. Chegou no final da aula, ficou escondido entre as sombras da arquibancada do estúdio, observando. Foi quando viu Vitória e Bianca conversando sozinhas, muito próximas. A linguagem corporal era inegável. As mãos se tocando, os sorrisos, o olhar carregado de desejo. Em determinado momento, Vitória acariciou o rosto de Bianca, e ela não recuou. O mundo de Marcos desabou. Saiu sem ser notado, dirigindo sem rumo. Parou num bar qualquer e bebeu até perder a noção do tempo. A traição era evidente, mas mais do que o ato em si, doía-lhe a mentira, a cumplicidade silenciosa entre duas mulheres que se insinuavam sob seu teto, sem que ele percebesse. Bianca chegou em casa tarde. Encontrou a porta destrancada, luzes apagadas. Marcos estava sentado na varanda, olhando para o nada. Oi, amor.
disse ela, desconfiada do clima. Como foi o ensaio? Ele perguntou, com uma calma artificial. Cansativo, ela respondeu, tentando parecer natural. Marcos se levantou. Você e Vitória estão próximas, não é? Bianca congelou. O silêncio denunciou tudo. Eu vi vocês no estúdio. Eu estive lá, disse ele, a voz embargada. Marcos, ela tentou tocar seu braço, mas ele se afastou. Eu não sei o que é pior, a traição ou o fato de ter sido com outra mulher. Uma mulher que você fingiu ser apenas sua professora. Não foi premeditado. Aconteceu. Eu não planejei me apaixonar por ela. Então é isso? Está apaixonada por ela? Bianca hesitou. Eu não sei o que sinto. Marcos riu, amargo. Pois eu sei o que sinto. Dor, raiva, vergonha e pena. Pena de nós dois. Ele entrou, batendo a porta. Bianca ficou sozinha na varanda, encarando. À noite, as estrelas pareciam zombar de sua dor. Tudo estava desmoronando. Seu casamento, sua sanidade, sua certeza. O jogo duplo estava prestes a cobrar seu preço. O som da porta batendo ainda ecoava na mente de Bianca. Ela permaneceu parada na varanda, como se a noite pudesse responder às perguntas que insistiam em se repetir dentro dela. Como tudo saíra do controle tão rápido, quando o desejo virou vício, quando a paixão por Vitória superou o amor por Marcos. Ao entrar em casa, sentiu o clima denso no ar. A casa que antes transbordava memórias agora parecia um túmulo de momentos esquecidos. Marcos estava no quarto, com a porta entreaberta. Ela ouviu o barulho da mala sendo arrastada no chão e o som oco das gavetas sendo fechadas. Você vai sair? Perguntou, parando na soleira da porta. Ele não a olhou. Continuou dobrando roupas. Eu preciso respirar. Preciso entender o que resta de mim depois disso. Por favor, não vá assim. Assim como um homem traído que ainda te ama? Como alguém que se sente um estranho na própria casa? Ele a encarou, com os olhos marejados. Você destruiu tudo, Bianca. Eu só não sei se foi por impulso, por carência, ou porque você simplesmente não me ama mais. Ela quis dizer algo, mas não havia palavras suficientes para explicar o que nem ela compreendia direito. Marcos fechou a mala e passou por ela sem dizer mais nada. Bianca ficou ali, sentindo-se menor do que nunca. A solidão era um castigo que ela mesma criara. Nos dias seguintes, a casa tornou-se um espelho do vazio que ela sentia por dentro. Os cantos silenciosos gritavam a ausência de Marcos. Bianca seguiu indo aos ensaios, mas até a dança, antes libertadora, agora era uma prisão. Seus movimentos estavam duros, sem alma. Vitória notou de imediato. O que houve? Perguntou, aproximando-se após o fim de um solo. Marcos descobriu. Ele viu a gente naquele dia no estúdio. Vitória suspirou e se sentou ao lado dela no chão, tocando levemente sua mão. E o que você vai fazer agora? Bianca a encarou. Eu não sei. Estou confusa. Perdi meu chão. Eu posso ser seu chão. Respondeu Vitória, com doçura. A gente pode recomeçar longe de tudo isso. Bianca puxou a mão de volta. Não é tão simples. Eu amava o Marcos. Ainda amo, talvez. Mas também sinto algo muito forte por você. É como se eu estivesse sendo dividida em duas. Vitória se levantou, magoada. Então talvez você precise descobrir quem você é sozinha, antes de destruir mais alguém no caminho. E saiu da sala sem olhar para trás. Naquela noite, Bianca vagou pelos cômodos da casa. Mexeu em fotografias antigas, leu bilhetes que Marcos deixava pela casa, recordou-se dos aniversários, dos natais, das viagens. Lembrou-se do dia em que disseram sim diante dos amigos e da promessa de envelhecerem juntos. As lembranças eram punhais. E o pior, ela não conseguia odiar Vitória por ter bagunçado tudo. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcos. Precisamos conversar. Amanhã, às 19 horas, no café onde tudo começou. Seu coração acelerou. Talvez fosse uma chance de reconciliação, ou o último adeus. No dia seguinte, Bianca se arrumou como se estivesse indo para um velório dela. Vestiu-se com simplicidade, mas com cuidado. Ao chegar ao café, viu Marcos já sentado, uma xícara de café pela metade à sua frente. Ele estava abatido, mas havia uma serenidade em seus olhos que Bianca não reconheceu de imediato. Obrigada por vir, disse ele, ao vê-la se aproximar. Eu nunca deixaria de vir. Ela sentou-se
Houve um longo silêncio entre eles. Eu pensei muito nesses últimos dias, começou Marcos. Pensei na dor, na raiva, na frustração, mas principalmente, pensei em você. Bianca abaixou os olhos. Eu não sou perfeito. Sei que errei. Muitas vezes. Fui ausente, priorizei o trabalho, achei que te amava como um homem ama uma mulher, mas talvez você precise de algo que eu nunca consegui te dar. Ela o olhou, surpresa. Eu não escolhi isso, Marcos. Eu não acordei um dia e decidi me apaixonar por outra mulher. Eu sei, e isso é o que mais me dói. Porque mesmo sem querer, você destruiu algo que levamos anos para construir. Ele respirou fundo e puxou algo do bolso, uma caixinha de veludo. Bianca arregalou os olhos. Eu ia te dar isso na viagem. Era para ser um recomeço. Mas agora, é uma despedida. Ele abriu a caixinha, revelando uma aliança com o nome de Bianca gravado por dentro. Eu não vou te pedir para ficar, mas vou pedir para ser honesta consigo mesma. Se seu coração ainda tiver espaço para mim, um dia, talvez, possamos conversar de novo. Ela pegou a caixinha, com as mãos trêmulas. E se eu te disser que estou perdida? Então se ache. Mas faça isso sem me arrastar junto, disse ele, com um leve sorriso de dor. Marcos se levantou, deixou o dinheiro sobre a mesa e saiu. Bianca ficou ali, com os olhos fixos na aliança, sentindo o mundo ruir pela segunda vez. Era como estar em uma encruzilhada. À esquerda, o amor que ela destruiu. À direita, o amor que ela não sabia como sustentar. E no meio, apenas ela, sozinha. Nos dias seguintes, Bianca se afastou da escola de dança. Pediu uma licença. Passou a andar mais, a escrever cartas que nunca enviava. Não respondia às mensagens de Vitória, tampouco tentava falar com Marcos. Sabia que precisava de tempo. Precisava entender o que era desejo, o que era carência e o que era amor de verdade. Um mês se passou. Vitória a procurou em casa. Precisamos conversar. Bianca abriu a porta, relutante. Vitória estava diferente, sem maquiagem, os olhos marcados por olheiras. A mulher firme e sedutora parecia frágil agora. Eu te amei de verdade, Bianca, mas não posso esperar eternamente por uma escolha que talvez nunca venha. Bianca sentiu o coração apertar. E se eu te disser que não consigo mais pensar em você sem sentir culpa, então talvez o que sentimos não seja o suficiente. Vitória beijou na testa, como um adeus, e foi embora. Bianca voltou a viver aos poucos. Estudou psicologia, dançou sozinha em casa, voltou a escrever. Parou de fugir de si mesma. E quando achou que já não restava mais nada, encontrou uma carta de Marcos embaixo da porta. Espero que você esteja bem. Só queria dizer que continuo torcendo por você. Sempre torci. Bianca sorriu pela primeira vez em semanas. Talvez o amor não estivesse perdido. Talvez ele estivesse apenas esperando que ela se encontrasse primeiro. E, finalmente, ela estava chegando lá. Bianca acordou naquela manhã com o peito apertado. O silêncio da casa parecia ecoar os segredos que ela havia escondido por tanto tempo. O affair com Vitória não era mais um devaneio escondido entre passos de dança ou lençóis quentes de um estúdio às escuras. Era uma realidade que pulsava em sua pele, que queimava em seus pensamentos e que, acima de tudo, estava começando a arruinar o que restava de sua vida com Marcos. Marcos, por sua vez, já não era o mesmo. Tinha se tornado observador, silencioso. Evitava discussões, mas seu olhar dizia tudo. Já não procurava Bianca na cama, nem no sofá. Às vezes, ficava horas no escritório olhando fotos antigas dos dois, tentando decifrar onde havia perdido sua esposa. Ele sabia, no fundo, sabia. Mas a dor da confirmação era mais cruel do que a própria traição. A manhã daquele sábado começou com um café frio sobre a mesa e a ausência de palavras. Bianca sentia que o tempo corria contra ela. Precisava tomar uma decisão, confrontar Vitória sobre os sentimentos confusos que ambas carregavam, ou continuar vivendo em um limbo emocional que só a corroía mais a cada dia. No fim da tarde, Bianca decidiu ir até o estúdio. A aula de balé não estava em andamento, mas ela sabia que Vitória estaria lá. Ao chegar, encontrou a professora sentada no chão, enrolando as sapatilhas nos dedos, com o olhar perdido no vazio. A gente precisa conversar, disse Bianca, com a voz baixa, mas firme. Vitória levantou o olhar, os olhos marejados. Achei que você nunca mais voltaria aqui.
Bianca se aproximou devagar. O coração batia forte. Eu não sei o que está acontecendo com a gente, Vitória. Eu sinto uma coisa que nunca senti, mas estou destruindo tudo ao meu redor. Meu casamento, minha sanidade, minha vida. Você acha que eu não me sinto da mesma forma? Rebateu Vitória, levantando-se. Você foi a única que mexeu comigo desse jeito. Eu tentei resistir, mas quando estou com você, eu sou outra pessoa. As duas se entreolharam, paradas como estátuas no centro da sala de espelhos. O reflexo delas parecia encarar duas versões de si mesmas, a razão e o desejo, e ambas estavam em conflito. Vitória tocou levemente no rosto de Bianca, mas eu não quero ser a outra. Eu não quero viver às escondidas. E você também não. Bianca recuou um passo. As palavras de Vitória atingiam um ponto que ela tentava evitar. A escolha. Continuar em um casamento morno, ou seguir com uma paixão incandescente que poderia consumi-la. Naquela noite, Marcos aguardava Bianca no sofá, com uma pasta sobre as pernas. Documentos do divórcio. Precisamos conversar, disse ele, com o olhar firme. Bianca sentou-se diante dele, o coração disparado. Eu esperei muito tempo por essa conversa, começou ele. Tentei entender seus silêncios, seus olhares distantes. No começo, pensei que fosse apenas uma fase. Mas depois percebi que havia alguém mais. Ela engoliu seco. Marcos, não precisa negar. Eu sei que é com a professora. Vitória. Bianca arregalou os olhos, chocada. Como ele havia descoberto? Eu vi vocês, disse ele, antes que ela dissesse qualquer coisa. Um dia, fui te buscar e vi as mãos se tocando, os olhares, os corpos próximos demais. Não queria acreditar. Mas não sou cego. O silêncio pesou como uma sentença. Por que você não me disse nada? Ela perguntou, a voz trêmula. Porque eu queria saber até onde você iria com isso. Queria ver se você teria coragem de terminar. Ou se ia continuar mentindo para mim, para si mesma. Bianca não sabia o que responder. As lágrimas começaram a descer. Eu sinto muito, Marcos. Eu não planejei isso. Eu só me apaixonei. Eu sei, ele respondeu, com os olhos marejados. E é por isso que estou te deixando ir. Porque eu quero, acima de tudo, que você seja feliz. Mesmo que não seja comigo. Ele entregou os papéis para ela. A decisão estava tomada. Nos dias que seguiram, Bianca mudou-se para um pequeno apartamento. No centro, o silêncio era mais doloroso do que esperava. Mesmo tendo liberdade, sentia o peso da ausência de tudo que havia construído com Marcos. As lembranças a assombravam em cada canto do novo lar. Vitória apareceu dias depois. Carregava um buquê de lírios brancos. Vim ver como você está, disse, hesitante. Bianca sorriu, mas seu olhar era sombrio. Acabou. Marcos e eu assinamos os papéis. Vitória se aproximou e segurou suas mãos. E agora, o que vai ser da gente? Bianca olhou nos olhos dela, procurando respostas dentro de si. O amor que sentia era real, mas as dores ainda estavam frescas. Ela sabia que nada seria fácil, que a vida com Vitória exigiria coragem, renúncia e aceitação. Agora, vamos com calma, disse Bianca. Vamos viver um dia de cada vez. Vitória assentiu, emocionada. E naquele momento, entre lágrimas e promessas, elas selaram um novo começo. Um começo marcado pela verdade, pela entrega e pela coragem de viver um amor que desafiava todas as convenções. Mas também sabiam que o mundo lá fora ainda era cruel com histórias como a delas. O que viria depois, só o tempo diria. Meses haviam se passado desde a separação. A antiga vida de Bianca com Marcos agora parecia uma fotografia esquecida em uma caixa de memórias. O apartamento novo ainda cheirava a tinta fresca e café mal coado, mas pouco a pouco, ela começava a se reconhecer no reflexo do espelho novamente. O relacionamento com Vitória caminhava com passos lentos, porém firmes. As duas optaram por não rotular nada, vivendo um dia de cada vez. Não por medo, mas por respeito ao que ambas haviam perdido, e à complexidade do que estavam construindo. Ainda havia inseguranças, receios de julgamento, olhares atravessados, quando caminhavam juntas pelas ruas ou iam a cafés do centro. Mas também havia sorrisos sinceros, beijos roubados no elevador, e madrugadas em que dançavam descalças na sala, enquanto Nina Simone tocava ao fundo.
Bianca havia voltado a dar aulas no conservatório, substituindo Vitória em algumas turmas. Encontrava paz nos movimentos, nas linhas delicadas dos corpos em formação, e na disciplina da dança que, paradoxalmente, ensinava liberdade. Marcos também havia seguido com sua vida, mas de forma mais introspectiva. Se mudou para uma cidade menor, aceitou um cargo novo e se dedicou à escrita. Em seus rascunhos, Bianca ainda aparecia não como culpa, mas como lembrança. Ele havia decidido perdoar. Perdoar a si mesmo por não ter percebido os sinais. Antes, perdoar Bianca por não ter conseguido amar com exclusividade. E, principalmente, perdoar o destino por ter virado a chave de sua vida de maneira tão abrupta. Certa manhã, Bianca recebeu um e-mail de Marcos. O título era simples: Você está bem? Ela hesitou por alguns minutos antes de abrir. As mãos tremiam, mas o coração batia de forma serena. Bianca, não escrevo para reabrir feridas, mas para encerrar ciclos com dignidade. Hoje sonhei com você. Sonhei que estávamos no jardim da casa antiga. Você usava aquele vestido azul, que eu adorava, e sorria, um sorriso leve, de quem está em paz. Acordei com uma sensação boa, estranhamente boa. Acho que, finalmente, consegui entender que algumas histórias não terminam como esperamos, mas ainda assim são belas. Obrigado por ter me ensinado o amor, mesmo que ele tenha terminado de forma dolorosa. E obrigado por ter sido honesta, mesmo quando doeu. Estou bem, espero que você também esteja. Com carinho, Marcos. Bianca leu aquelas palavras com os olhos marejados. Sentiu um alívio enorme, como se um peso invisível finalmente tivesse sido retirado de seus ombros. Respondeu com poucas palavras, mas com todo o coração. Marcos, obrigada por seu carinho, e por esse fechamento que eu nem sabia que ainda precisava. Também sonhei com você há alguns dias. No meu sonho, a gente dançava. E não havia mágoas, só silêncio e luz. Que você siga em paz. Com gratidão, Bianca. Dias depois, Vitória convidou Bianca para uma apresentação especial de dança contemporânea em um teatro alternativo. Era um espetáculo que abordava justamente o amor em suas formas não convencionais. A narrativa girava em torno de duas mulheres que, após enfrentarem seus próprios medos e a pressão da sociedade, escolhiam amar-se à luz do dia. Ao final do espetáculo, Bianca estava em prantos. Vitória, sentada ao seu lado, segurou sua mão com firmeza. Elas se olharam. Havia tanto dito naquele gesto. Na saída, caminharam em silêncio até o carro. O céu estava nublado, mas a noite era morna. O vento carregava os primeiros sinais da primavera. Você ainda sente culpa? Perguntou Vitória, quebrando o silêncio. Bianca pensou por um momento antes de responder. Não como antes. Acho que o tempo cicatriza mais do que as palavras. Ainda tenho medo, confesso, mas hoje sei que fiz o que precisava fazer para ser inteira. E nós? Vitória perguntou com a voz baixa, mas cheia de esperança. Somos inteiras. Bianca sorriu. Ainda estamos nos moldando. Como a dança, cada passo nos leva mais perto do equilíbrio. Vitória se aproximou e a beijou com ternura. Não havia urgência, não havia desespero. Apenas presença. Naquela mesma semana, Bianca decidiu assumir publicamente seu relacionamento com Vitória. Publicou uma foto das duas em suas redes sociais, nada muito elaborado, apenas as mãos entrelaçadas, e a legenda, onde a verdade. A paz. Houve comentários positivos, outros nem tanto. Familiares se calaram, alguns amigos se afastaram, mas muitos apoiaram. E, mais do que isso, Bianca se apoiou em si mesma. Pela primeira vez, não precisava mais se esconder. Meses depois, ela e Vitória montaram juntas um novo projeto, um estúdio de dança voltado à expressão corporal e emocional, um espaço para mulheres, para todas, para aquelas que haviam sido silenciadas, reprimidas ou julgadas por amarem diferente. No evento de inauguração, Bianca fez um pequeno discurso. A dança salvou minha vida, mas foi a coragem de amar quem eu realmente sou que me deu asas. Esta casa é para todas que, assim como eu, descobriram tarde demais que estavam apenas sobrevivendo. Aqui, vocês podem viver inteiras. Os aplausos foram intensos. E nos olhos de Vitória, Bianca encontrou aquilo que sempre buscou em todos os seus relacionamentos: aceitação, não apenas de quem a amava, mas de si mesma.
Epílogo. Em uma manhã qualquer, enquanto ajeitava as cortinas do estúdio, Bianca viu uma jovem hesitante à porta. "Posso entrar?" perguntou, segurando uma pasta com partituras e uma expressão ansiosa. "Claro, bem-vinda", respondeu Bianca, sorrindo. O ciclo continuava. Outras histórias começavam. Outras cicatrizes seriam curadas ali. E enquanto a música enchia o ar, Bianca dançava. Não para fugir, mas, finalmente, para viver.